uma das atribuições do profissional de biologia, especialmente aqueles que lidam com a questão ambiental, é a gestão de recursos naturais, especialmente os recursos naturais renováveis, que são aqueles que são oriundos das reservas biológicas, sejam elas oficiais ou não. Chamamos aqui reservas biológicas qualquer ambiente do qual podemos tirar informações ou recursos para a nossa existência. A atuação do biólogo, especialmente os que lidam com ciências ambientais, é ampla. E para gerir recursos naturais renováveis, há necessidade de estimação de vários parâmetros, especialmente quando o recurso natural existe num ambiente completamente aberto. Uma população da qual se extraem recursos para a nossa sociedade, ela se encontra num ambiente onde ela se estabeleceu, com a população crescendo até níveis estáveis hoje, com densidades flutuando em torno de um valor médio. Evidentemente que esse tamanho máximo no qual a população está estabelecida foi resultado de interações, de inúmeras relações dessa população com todos os outros seres que ali vivem, com todas as outras populações, das quais esse mesmo recurso, essa mesma população que é alvo agora de nossa atenção, retira recursos e deixa recursos para a existência de todo o sistema. É muito importante sabermos, então, qual é o tamanho dessa população, para podermos conhecer o recurso que nós precisamos gerir. E o que é gerir um recurso natural? É saber, primeiro, quanto tem. E esse quanto tem também não é absoluto. Ele vai oscilar em função das relações com as outras populações e em relação com as variáveis ambientais abióticas que flutuam e alteram todas as relações no ambiente onde as populações estão estabelecidas. Saber o tamanho do recurso é uma informação fundamental para o biólogo. É com esta informação, aliada a outras informações de características biológicas, como, por exemplo, como a espécie se reproduz, quanto cada fêmea em cada idade produz, quanto de cada idade morre ao longo do tempo, onde essa população se reproduz, qual é a proporção sexual, ou seja, a proporção entre machos e fêmeas numa mesma população, como ela se distribui no espaço, qual é a fecundidade da população. Veja que são inúmeras informações que são necessárias serem extraídas. Aqui, nesse momento, nós vamos tratar de observar algumas técnicas de determinação do tamanho de uma população em um ambiente natural. Em outras ocasiões, podemos tratar da composição etária dessa população.
para podermos estimar em cada idade qual é a taxa de natalidade, qual é a taxa de mortalidade, qual é a longevidade dos organismos, e essas informações comporão um sistema integrado que nos permite estabelecer para aquele recurso quanto pode ser retirado, quando pode ser retirado, onde pode ser retirado e com que frequência isso pode ser retirado. São informações que nutrem a atividade de gestão de recursos naturais renováveis previsto na regulamentação da profissão do biólogo. Então, nós estamos lidando aqui com informações extremamente relevantes para o exercício da profissão de biólogo. Nós temos alguns métodos para determinar o tamanho de uma população. Nós temos os métodos que são sempre quantitativos, ou seja, nós vamos lidar com a determinação quantitativa do tamanho de uma população. Evidentemente que nós estamos determinando um recurso que vive num ambiente aberto. Então, a determinação desse tamanho de uma população é momentânea. Nós conseguimos determinar o tamanho de um recurso renovável num determinado tempo. Essa medida, evidentemente, precisa ser feita ao longo de várias unidades de tempo para que nós possamos entender como esses valores se modificam em função de algumas variáveis ambientais. O que queremos dizer com isso é que essa determinação do tamanho da população, ela não é única, porque essas determinações admitem erros amostrais, erros dos métodos utilizados nas medidas que são feitas e erros induzidos pelas variações das variáveis ambientais que condicionam a existência daquela população. Então, essa determinação precisa ser feita várias vezes ao longo do tempo, e a unidade de tempo vai depender do organismo com o qual nós estamos trabalhando, porque a velocidade de reprodução, o ciclo de vida, a durabilidade de uma determinada quantidade de indivíduos, a longevidade dos indivíduos, tudo isso influencia na determinação dessa unidade de tempo. É claro que ao longo do estudo da biologia, nós conseguimos saber alguns parâmetros relativos a essas populações que nos permitem determinar com relativa segurança a unidade de tempo relacionada às várias determinações de tamanho de uma população que são pertinentes. Por exemplo, um protozoário, que se reproduz em horas, evidentemente que essas determinações precisam ser feitas num espaço de tempo muito curto. Já numa população de elefantes, que leva mais de um ano, às vezes quase 2 anos, numa gestação para gerar apenas um filhote por fêmea, evidentemente que essas determinações são feitas ao longo de um tempo maior. Mas esses métodos quantitativos, eles envolvem
algumas características populacionais. Primeiro, nós precisamos descobrir como é constituída essa população, como ela ocupa o ambiente, qual é a delimitação da população, ou seja, como essa população ocupa o espaço onde ela vive. Nós temos algumas características populacionais, por exemplo, que fazem com que essa população não se restrinja a uma única unidade de hábitat. Esses hábitats podem estar fragmentados por uma série de razões. E a movimentação desses indivíduos na população fazem com que ela possa ocupar determinados lugares, migrando de uma unidade de hábitat para outra, e, havendo espaço, ela se distribuir e ocupar um espaço maior do que onde ela vivia. Ao mesmo tempo, pode sair um fragmento da população e ocupar a totalidade de um fragmento menor. Ou nós temos uma população ocupando um espaço relativamente amplo e, por uma série de razões, esse espaço se fragmentar por ocupação, por destruição de determinadas áreas. Então a população se fragmenta. Mas esses fragmentos, o que é importante dizer, é que esses fragmentos, eles trocam indivíduos entre si. Então há migrações que mantêm o pool genético invariável nessa população. Indivíduos dos diferentes fragmentos podem migrar entre os fragmentos, mantendo a variabilidade genética característica dessa população. Evidentemente que em alguns locais esses fragmentos podem perder os indivíduos, eles podem ser extintos em cada localidade dessa. Vai depender da quantidade de recursos, vai depender do tamanho do hábitat, vai depender do tamanho do fragmento, vai depender de uma série de circunstâncias que podem modificar a velocidade de extinção ou a velocidade de ocupação daquele determinado fragmento de hábitat. Nós estamos lidando aqui com um conceito populacional chamado de metapopulações. Metapopulações são aquelas que se constituem por fragmentos dessas populações distribuídas ao longo de um espaço grande, onde esses indivíduos continuam a manter uma comunicação e uma grande possibilidade de troca de material genético. Quando nós estamos falando sobre populações, uma característica fundamental das populações é a densidade. E o conceito de densidade é aquele mesmo conceito de densidade que se tem em física. É a quantidade de matéria por unidade de espaço ou volume. Então, uma certa quantidade de indivíduos ocupando um determinado espaço significa a densidade da população. E por que a densidade é importante? Porque muitas vezes nós não precisamos lidar com a população inteira. Uma medida de densidade num determinado espaço, e esse espaço precisa ser significativo da totalidade do espaço ocupado pela população, essa densidade é proporcional ao tamanho da população real. E as observações feitas num
espaço menor do que a totalidade do espaço ocupado pela população reflete todas as características da população total. Então, nós estamos lidando com uma certa fração da população que nos vai mostrar todas as características que acontecem na população inteira. Então, a densidade, um conceito importante, é que a densidade é um valor proporcional ao tamanho da população. O que é proporcional? É que eu tenho uma certa amostragem da população, essa amostragem da população é uma fração dela, e fração significa proporcionalidade. Então, a densidade é um valor proporcional ao tamanho da população. E essa densidade, que pode ser conceituada como densidade bruta, que é o número ou a biomassa por unidade diária ou volume total. O que é a biomassa? É o peso total dos indivíduos que compõem aquela população ou aquela amostra da população. Algumas vezes nós não conseguimos contar os indivíduos. Por exemplo, uma moita de capim. Nós não conseguimos contar, porque uma moita ela é constituída por brotos que vêm do mesmo ponto. Algumas vezes, plantas apresentam rizoma. E o que nos parece como sendo um indivíduo, rizoma é o caule subterrâneo, e emergem os brotos deste rizoma na superfície do solo. Muitas vezes, esses brotos podem aparentar indivíduos isolados. E essas dificuldades de se determinar se é um indivíduo ou não, pode ser driblada com a medida de biomassa por unidade diária. Isso também é uma medida populacional. A densidade específica ou ecológica é aquela densidade medida numa área realmente ocupada pela população. Muitas vezes o hábitat pode ser bastante grande, mas a população não ocupa toda a potencialidade daquele hábitat. Então, a medida da densidade precisa ser feita considerando a área realmente ocupada pela população. Essa questão da delimitação da população é um capítulo à parte, porque, veja, algumas vezes nós temos populações que migram. As aves migratórias que exercem a migração reprodutiva ou a migração alimentar, por exemplo. Qual é a área ocupada por uma espécie de ave que migra quilômetros para se reproduzir? Ou peixes que migram, que exercem a piracema, por exemplo, migrando de lugares extremamente longínquos até a sua área reprodutiva. Isso tudo é hábitat. A delimitação da população para determinar a sua densidade, então, é um capítulo que precisa ser abordado com cautela e com precisão, porque partindo do princípio que a densidade populacional é a quantidade de indivíduos por unidade diária ou volume, essa área ocupada pela população precisa ser determinada e precisa ser pensada como um capítulo importante no estudo da dinâmica de populações. Vamos ver um exemplo como a amostragem em micro-organismos aquáticos.
Como nós podemos determinar o tamanho de uma população de um micro-organismo aquático? Uma microalga, por exemplo. Nós utilizamos redes que vão amostrar o plâncton, onde vivem esses organismos. Essa rede ela é construída com uma malha com uma precisão muito grande de seu tamanho, e ela vai filtrar uma certa quantidade de água e vai retirar dessa água os micro-organismos que estão presentes ali. Nós vamos ver um exercício do nosso colega Fernando Freitas, lá do ETEC de São Sebastião, que apresenta uma prática de amostragem de plâncton e vamos ver como funciona. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos embarcar na lancha para fazer uma coleta de plâncton. No ambiente aquático, o termo plâncton se refere a uma comunidade biológica que habita a coluna d'água e é composta de organismos com capacidade limitada de locomoção, sendo passivamente transportados pela movimentação de massas d'água. Uma parte dessa comunidade é classificada como fitoplâncton, formada por micro-organismos fotossintetizantes, como cianobactérias e microalgas. Uma outra parte dessa comunidade é o zooplâncton, formado por larvas de animais e outros animais microscópicos. Nós estamos aqui na Laje dos Moleques, onde tem o farol dos moleques. Então essa laje ela está aqui próximo da Praia Grande, São Sebastião, do balneário, e das praias Pitangueiras, Cabelo Gordo e Zinco. Então a coleta de plâncton ela vai ser feita a sotavento dessa laje, né, que eu estou mostrando aqui, e porque a gente quer pegar o plâncton com larvas que sejam de organismos que estão aderidos ali no costão dessa laje, né? Então, essa coleta de plâncton ela vai ser feita do lado que sai o vento. Então, a gente está olhando aqui, ó, tem um vento e uma correnteza de sul no canal, né, trazendo esse plâncton. Então, vamos começar aqui a demonstrar como é feita a coleta de plâncton. A rede de plâncton é esse dispositivo aqui, ela é feita de nylon, né? A abertura dessas mechas ela pode variar de acordo com o tipo de organismo que você quer coletar. Esta aqui é uma rede que tem uma mecha aqui, uma abertura nessa trama dela de 150 micras, tá? Então ela vai sendo arrastada, aqui tem os cabinhos, né? E vai concentrando nesse copo ao final, um copo de PVC, todos os organismos que estão suspensos na coluna d'água. Então, a ideia é ir arrastando por 5 minutos essa rede e fazer a concentração dos organismos aqui nesse copinho, né? Depois a gente vai tirar um pouco da água que fica concentrada aqui, que ela está com bastante micro-organismo concentrado. Nós vamos passar para um outro frasco de coleta, né? Então vamos demonstrar agora como é que faz o arraste dessa rede de plâncton. Nós vamos arrastar por 5 minutos, né? Fazer o arrasto. Então eu vou lançar a rede na água, tá? Tem o cabo que está preso. Vou pegar uma garrafa.
Então o conteúdo do copinho nós vamos verter aqui para um vidro, né? Um frasco transparente, para que a gente possa já olhar e ver que tem já muita coisa se movendo. Evidentemente que vocês viram que inúmeros organismos de diferentes espécies foram coletados pela rede. E para determinarmos a densidade, nós precisamos saber o volume que foi filtrado. Então, todos esses organismos passam por uma fase da pesquisa, que é da identificação,
eles são identificados até o nível de espécies, porque populações são constituídas por organismos de mesma espécie. Então, separar as espécies, determinar criteriosamente a que espécies pertence cada organismo desse é fundamental. E nós precisamos contá-los, quantos vieram nas amostras. E para relacionarmos a densidade da população, das diversas populações que foram amostradas, nós precisamos conhecer o volume que essa rede filtrou. Então foi visto que essa rede foi arrastada pelo barco por um determinado espaço. E essa rede tem uma área de boca. Então, ao variarmos essa área de boca pelo espaço, nós temos um cilindro de água que foi filtrado. Precisamos ver como nós vamos medir essa densidade. Então, veja o que acontece com a rede. Ela se movimentou por um determinado espaço, e nós sabemos que espaço é a velocidade vezes o tempo. A velocidade com que esse barco faz a amostragem, ela é muito bem determinada, ela é fixa. Ela não pode ser muito veloz e também não pode ser muito lenta, porque se fosse muito veloz, não daria tempo da água vazar pela malha, deixando os organismos no seu interior. Ela precisa ter uma velocidade relativa para que a água flua com tranquilidade pela malha. E não pode ser também muito lenta para que os organismos não escapem da rede. Se for muito veloz, a água dentro da rede vai ser uma barreira, fazendo com que todo o restante que seria filtrado seja desviado para fora por impedimento do volume de água que se encontra aqui na rede. Ao passo que, se for muito lento, essa água que está contida aqui não vai ser filtrada e os organismos vão fugir, vão escapar da rede, comprometendo a amostragem. Então, essa velocidade é uma velocidade constante e determinada, levando-se em consideração, por exemplo, a existência de correntes de água naquele ambiente onde está sendo amostrado, vento, etc. Mas essa velocidade ela é constante. Ora, se o espaço é a velocidade vezes o tempo, uma medida de densidade amostrada por essa rede não precisa ser necessariamente o espaço, mas o tempo. Então, nós temos uma amostra de organismos em relação ao tempo em que essa rede permaneceu coletando. Ora, a velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, veja só, a velocidade é πr ao quadrado. É a área da boca, nós temos aqui o volume, o volume é πr ao quadrado vezes a velocidade vezes o tempo. O que é o volume? É a área da boca vezes o espaço. O que é o espaço? A velocidade vezes o tempo. Então, a densidade seria o número de indivíduos pelo tempo que essa rede permaneceu fazendo a coleta. Porque π é constante, o raio é constante, o raio da boca da rede é constante, a velocidade é constante, a única coisa que nós podemos variar é o tempo. Esse tempo vai ser relativo à densidade dos organismos que está sendo coletado.
Se nós temos muitos organismos, esse tempo pode ser reduzido. Se nós temos poucos organismos, esse tempo pode ser estendido. Então, nesse caso, a densidade dos organismos amostrados por essa rede pode ser medido pelo espaço, tudo bem, mas pode ser considerado também o tempo em que essa rede permaneceu coletando. Então, nós temos aqui alguns exemplos amostrados por essa rede, né, de diatomáceas. E uma outra situação é a amostragem feita com isca. Por exemplo, um anzol amostrando organismos que são atraídos pela isca. Essa isca, ela tem um raio de ação. Ela vai estimular peixes próximos a ela num determinado raio. E, evidentemente, que isso vai depender do comportamento do peixe. Se é um peixe que tem percepção química, ele não precisa ver a isca. Mas se o estímulo é visual, ele precisa que essa água não seja turva, por exemplo. Então, aí uma série de condicionantes. E temos iscas específicas para cada tipo de peixe. Então, tem iscas que pescam mais uma determinada espécie do que outras. A área de influência dessa isca é πr ao quadrado. O raio é o espaço que vai ser percorrido pelo peixe. O raio é a velocidade vezes o tempo. A área, então, a área é π VT ao quadrado. Então, quando nós temos esse tipo de amostragem, a densidade da população vai ser considerada como número de indivíduos coletados pelo tempo ao quadrado. Então, percebam que a unidade de medida ela é diferente. Tá? Então, quando nós temos isca que envolve a observação numa determinada área, esse tempo é ao quadrado e não é ao tempo simples, como foi no caso da coleta da rede de plâncton. Agora, nós temos situações em que os indivíduos podem ser contados diretamente em uma determinada área. Por exemplo, esses cactos, eles podem ser contados. Então, você estabelece uma determinada área e conta os indivíduos nessa área. Tendo uma noção da área total, é possível, então, saber exatamente qual é o tamanho dessa população, tendo sido contado numa área menor. Então, se faz a extrapolação. Ou se mantém a medida de densidade como proporcional à existente na população inteira. Castanheiras, por exemplo, nós podemos contar dentro de uma floresta amazônica a quantidade de castanheiras num determinado espaço. E assim nós temos uma densidade da população de castanheiras num determinado espaço. E essa medida de densidade, ela pode se representar todas as questões relativas à população inteira de castanheiras existentes num espaço extraordinariamente maior. Populações de elefantes, por exemplo, podem ser contados, porque são organismos extremamente grandes. Um sobrevoo pode simplesmente capturar com fotografia essa população, e essa população pode ser medida em sua totalidade. Todos os organismos podem ser contados com facilidade. Até por satélites eles podem ser monitorados. Ou numa situação de um ninhal, por exemplo. Um ninhal é um lugar no Pantanal
onde as espécies de aves nidificam. Então, é uma agregação da população, uma agregação reprodutiva. Se nós estabelecermos uma determinada área e fotografarmos essa área, e a fotografia aqui é um instrumento de auxílio extraordinariamente bom, porque essas aves se movimentam no ninhal, o que dificultaria a contagem. Então, a fotografia pega um momento instantâneo e todas essas aves podem ser contadas tendo esse espaço tirado pela fotografia determinado. Então, nós temos uma medida de densidade extraordinariamente importante aqui para representar o que está acontecendo com essas aves que têm esse comportamento reprodutivo. Se essas fotografias ao longo do tempo mostram um rareamento desses organismos, evidentemente que nós temos um sinal de declínio populacional. Ou se há um maior adensamento dessa população, dessa amostra de população, nós temos a noção de que essa população está crescendo. Ou numa população de jacarés, por exemplo, no Pantanal. Veja que nós temos uma fotografia com uma determinada área e a quantidade de jacarés nessa área é uma medida representativa do que acontece com a população de jacarés num espaço maior, onde seria impossível contá-los. Se nós temos, num determinado momento do dia, bem determinado, uma densidade sendo rareada ao longo do tempo, significa que a população está diminuindo. Ou se há um maior adensamento, essa população está crescendo. Uma outra medida, por exemplo, pode ser no próprio ambiente aquático, quando esses organismos estão no ambiente aquático, com seus focinhos para fora d'água, um sobrevoo de ultraleve pode fotografar e contar esses focinhos. Então veja que nós temos uma medida de densidade da população de jacarés e que nos dá uma noção da situação real dessa população no ambiente onde eles vivem. Quando não é possível contá-los, nós fazemos uso de determinadas técnicas, como, por exemplo, com a utilização de marcas. E essas marcas, elas são muito bem estudadas e são muito bem desenhadas para que elas não interfiram em hipótese alguma no comportamento dos organismos onde elas são inseridas. Por exemplo, em orelhas de mamíferos ou no dorso de peixes, essas marcas são inseridas e elas têm uma coerência com o tipo de atividade que esses organismos têm. Eles não podem sofrer alterações nos seus movimentos e nas suas características biológicas, porque qualquer alteração no movimento em relação ao movimento dos outros organismos onde esse indivíduo está inserido, na população onde esse indivíduo está inserido, qualquer modificação no comportamento ou no movimento o predispõe à predação. Então, a utilização de marcas é uma atividade que exige um estudo prévio sobre o tipo de marca, onde essa marca vai ser colocada, se ela tem necessidade de uma observação hidrodinâmica ou aerodinâmica, para que não interfira em hipótese alguma nas características comportamentais e nas características metabólicas desses organismos. Se alterar, evidentemente, a nossa amostragem com as marcas será viciada e vai interferir na determinação do tamanho da população.
Então, nós temos diferentes tipos de marcas para cada tipo de organismo. A bibliografia é farta no estudo dessas marcas. Então, para utilização em diversas espécies, esse é um capítulo vencido, porque a bibliografia já nos proporciona informações importantes sobre que tipo de marcas a ser utilizado em cada tipo de organismos. Há marcas que são visíveis, são externas, há marcas que são internas. Por exemplo, microchip, que são utilizados em diversos organismos, inclusive em peixes. É possível colocar microchips e essas marcas serem identificadas em cada coleta que são feitas para determinação do tamanho da população. Outras marcas, por exemplo, marcas radioativas, que são dadas junto com o alimento, os organismos ingerem esses alimentos com esses isótopos radioativos, evidentemente que são isótopos radioativos que têm uma meia-vida extraordinariamente curta, que não vai prejudicar em absolutamente nada, e esses organismos que ingeriram essas marcas são detectados por contadores de radioatividade. Quem desenvolveu bem esse método de utilização de marcas para determinação do tamanho da população foi Petersen. Ele dizia o seguinte, e como nós já dissemos aqui anteriormente, uma amostra da população é proporcional ao tamanho da população. Se é uma população que tem uma densidade alta, a nossa amostra vai conter uma quantidade expressiva desses organismos. Se é uma população que tem uma densidade baixa, a nossa amostra vai mostrar essa densidade baixa. Então, o que nós retiramos da população é proporcional àquilo que existe na população, embora nós não saibamos ainda o que existe, nós vamos determinar. Então, o que ele fez? Ele retirou uma certa quantidade de organismos da população e essa quantidade retirada da população que nós não conhecemos o tamanho é proporcional, ou seja, essa quantidade é proporcional ao tamanho da população, o que significa que NT vezes Y é igual a XT. Tá? Isso é que significa proporcionalidade. Se eu dividir a quantidade que eu retirei pelo tamanho da população, eu tenho essa proporcionalidade. Só que eu não tenho ainda o tamanho da população, eu não sei qual é essa proporcionalidade. Mas, em tese, o que eu estou retirando da população é proporcional ao tamanho dela. Então, o que se faz? Essa quantidade de indivíduos recebe uma marca e é solta na população. Decorrido um espaço de tempo para que esses indivíduos marcados se distribuam ao acaso na população, depois dessa distribuição dos organismos marcados, uma nova amostra é retirada da população. E essa amostra retirada da população, de tamanho Nzinho, contém uma certa quantidade de indivíduos marcados, que foram marcados e soltos. Então, a proporção entre os indivíduos recapturados, ou seja, aqueles que foram soltos previamente, e o tamanho da amostra tem a mesma proporcionalidade daquela quantidade de indivíduos que foi retirada da população inicialmente. Então, veja aqui, X maiúsculo T sobre NT é igual a Y, e X minúsculo T,
N minúsculo t, ou seja, a quantidade de indivíduos recapturados e o tamanho da amostra também é y. Isso significa que essa igualdade passa a ser verdadeira. X maiúsculo N maiúsculo é igual a X minúsculo N minúsculo. Ou seja, essa proporcionalidade y é a mesma, então esta fração é igual a esta fração. Logo, se nós multiplicarmos nt por x minúsculo t, isso vai ser igual a x maiúsculo t, n minúsculo t. Por conseguinte, o tamanho da população é a quantidade de indivíduos marcados e soltos na população, vezes o tamanho da amostra que foi retirada pela segunda vez, dividido pela quantidade de indivíduos que foi recapturado. Então, esse é o princípio do método de Petersen. Evidentemente que nós temos aqui uma série de problemas. Quando ele fez essa técnica, ele fez numa população limitada, pequena, em condições extremamente próprias para que essa determinação possa ser feita. Em momento algum, nós podemos generalizar aquilo que os autores publicam como sendo aplicável em qualquer situação. Ele trabalhou numa região temperada, numa situação extremamente simples. O que ele desenvolveu? Ele desenvolveu uma técnica que foi pertinente à realidade que ele tinha. O que não significa que seja aplicável a qualquer tipo de realidade. Por exemplo, quando nós amostramos, nós introduzimos uma série de problemas nas nossas amostragens. Vamos supor que eu esteja mostrando uma população de peixes, amostrados por tarrafa. O jeito que eu jogo a tarrafa, em cada momento, ela abre de uma forma diferente, porque eu vou ficando cansado, a força que eu imprimo na rede, ela se diferencia com o meu cansaço. Os peixes que escutam o barulho da rede batendo na água já aprenderam que aquilo é uma rede, e eles, ao perceberem a vibração da água, eles tendem a fugir. Outros que já escaparam da rede aprendem a fugir da rede. Então, nós temos uma série de interferências que condicionam os organismos amostrados em cada momento. Então, veja só, no momento eu lanço a rede para pegar a primeira amostra e marcar os peixes e soltar. Quando eu jogar a rede pela segunda vez, evidentemente que aquele barulho já vai fazer os peixes fugirem. Então, eu tenho interferências aí. E esses erros precisam ser minimizados. Foi então que uma outra autora, chamada Schnabel, ela melhorou a técnica utilizada pelo Petersen, criando um método chamado método da captura e recaptura múltiplas. Esse método de Schnabel fez o seguinte: ao invés de trabalhar com simplesmente nx maiúsculo i, ou seja, aqui nós não temos mais ti, ou seja, quantas vezes esse processo vai ser repetido, significa que eu vou pegar uma certa quantidade de peixes, marcar e soltar, ou qualquer tipo de organismo, marcar e soltar. Vou tirar uma nova amostra da população.
eu vou contar a quantidade de indivíduos que foi recapturado, ou seja, aquelas que vieram na minha amostra e que apresentavam marcas. Agora, eu vou marcar os que não vieram marcados e vou soltar tudo na população. Vou fazer uma terceira amostragem. Vou retirar a quantidade de indivíduos que foi recapturada e vou contar. Vou marcar novamente os não marcados e vou soltá-los novamente na população. Fazendo uma nova amostragem, eu vou repetindo esse procedimento algumas vezes. E o tamanho da população vai ser o somatório desses produtos dividido pelo somatório da quantidade de indivíduos que foi recapturado em cada amostragem. Evidentemente que se isso for repetido inúmeras vezes, chega o momento em que eu posso marcar a população toda, e aí eu tenho o total da população. Mas evidentemente que não é necessário chegar a isso, senão não precisaria a técnica numérica para determinar o tamanho da população. Fazendo algumas vezes esse procedimento, é possível saber quando toda a população estaria marcada. Esse é o princípio do método Schneebel. Veja, eu vou trabalhar com somatório dos procedimentos feitos pelo Petersen várias vezes. Um exemplo numérico vai permitir calcular o tamanho de uma população. Vejamos. Eu tenho aqui uma tabela criada para facilitar o trabalho de determinação do tamanho da população pelo método Schneebel. Aqui estão as operações, eu vou fazer 4 coletas, e em cada coleta nós vamos tomar uma série de medidas. No primeiro momento, eu vou nessa população e capturo 80 indivíduos. Evidentemente que a primeira captura eu não tenho nada recapturado. Eu vou marcar esses 80 indivíduos. Esses indivíduos marcados serão soltos na população. Então eu tenho, ao soltar esses 80 indivíduos, eu tenho 80 indivíduos agora marcados e soltos na população. Quando esses indivíduos estão existindo na população, eu vou fazer uma segunda captura. Nessa segunda captura, eu pego 70 indivíduos. Entre esses 70 indivíduos, vieram 10 marcados. Que 10 marcados são esses? São 10 dos 80 que eu havia solto na população. Então, significa que eu tenho 10 marcados, então eu tenho 60 não marcados, que estão aqui. Eu vou marcar esses 60 indivíduos e vou soltá-los na população. Então, antes eu tinha 80 indivíduos marcados, com mais 60, eu tenho 140 indivíduos marcados na população agora. Quando esses indivíduos estão marcados, veja que agora eu tenho 140 indivíduos marcados na população, eu vou fazer uma terceira coleta. Nessa coleta, eu pego 90 indivíduos. Entre esses 90 indivíduos, eu pego 20 marcados. Significa, então, que eu tenho 70 não marcados que eu vou marcar. Então, eu pego esses 70 indivíduos e marco. E solto todo mundo na população de volta. Então, agora, eu tenho na população 140 mais 70, 210 indivíduos marcados na população. Quando eu tenho esses 210 indivíduos marcados na população, eu vou fazer uma última captura. Eu pego 80 indivíduos,
Entre esses 80 indivíduos, eu tenho 40 marcados. E o que nos diz a Schneebel? Ela diz que o número de indivíduos na população será calculado pelo somatório do produto entre NI, X maiúsculo I, ou seja, número de capturados, multiplicado pelo total marcado em cada captura, dividido pelo somatório do recapturado. Então, nós vamos precisar primeiro efetuar o produto de NIXI, ou seja, nós vamos multiplicar 70 por 80, 90 por 140, 80 por 210. E vamos precisar desses totais, somatório de XI e somatório de NIXI. O número de indivíduos na população será, então, somatório de NIXI, 35 mil, dividido por somatório de XI, que é 70, que temos, então, 500 indivíduos na população. Essa determinação pode ser feita graficamente. Se nós tivermos aqui aquela observação anterior, em que toda a população pode ser marcada e nós teríamos o total de indivíduos marcados na população, que seria a população inteira, se nós continuássemos essa projeção, esse procedimento o tempo inteiro. Então, veja só, número de indivíduos marcados na população e o número de marcados em cada coleta. Se nós ajustarmos uma reta, nós temos aqui a determinação gráfica do tamanho dessa população. O que é isso? Nós fizemos até aqui. Se nós continuássemos a marcar indefinidamente, nós teríamos a população inteira marcada, que seria de 500 indivíduos. Nós trabalhamos com amostras e essas amostras nos determinaram aqui a quantidade de indivíduos existentes nela. A equação da reta, para quem é próximo do cálculo numérico, está aqui a reta ajustada a esse conjunto de pontos, tem essa equação. Simplesmente, se nós dividirmos 92.511 por 0,1765, nós teremos aqui aproximadamente os 500 indivíduos. Tá? Então, está aqui a determinação do tamanho da população. E há situações em que nós não utilizamos marcas. No caso, por exemplo, de administração de um recurso natural, em que esse recurso é retirado do ambiente. No caso de exemplos aqui mostrados nesse slide, nós temos populações de peixes que são pescados por uma determinada rede, eles são retirados e não são devolvidos. Esses peixes, eles são, ou esses organismos, e aqui nós temos crustáceos também amostrados, eles são coletados e levados a frigoríficos, a entrepostos. Esses entrepostos têm o controle de entrada desses organismos. Então, por exemplo, no caso de uma pesca de sardinha, os barcos que vão pescar sardinha, eles são equipados para pegar sardinha. Eles são próprios, são desenhados e são construídos para essa finalidade. Então, eles têm motores com potências determinadas, têm tamanhos determinados, as redes são determinadas, tudo de forma legislada. A quantidade de indivíduos pescadores que operam uma traineira, ela é fixa. Então, é tudo constante. E eles pescam esses organismos e entregam nos entrepostos. Só que eles levam
nos barcos uns formulários que eles têm que preencher em cada coleta, em cada pesca, onde eles determinam o tempo que foi utilizado para encontrar o cardume, quanto foi pescado nesse cardume em termos de toneladas, em cada vez que a rede é lançada no mar. Quanto tempo ele demorou para pegar o primeiro cardume, quanto tempo ele ficou pescando para pegar os outros cardumes que foram cercados e levados para dentro do barco. Até a quantidade de gelo que eles levam e que eles desembarcam é computado nesse mapa de bordo. Então, tem uma série de dados que permitem aos entrepostos de entrega desse material controlar. Então, essas quantidades são controladas. O que isso significa? Significa que, em cada momento, esses organismos são retirados e são acumulados no barco e levados para os entrepostos, e os entrepostos acumulam essas quantidades. Um pesquisador chamado Delury desenvolveu a técnica para determinar o tamanho do estoque desse recurso. Ele dizia o seguinte: antes da primeira captura, nós não temos nada acumulado no estoque. Antes da primeira captura, nós não temos nada. Então, nós vamos executar a primeira captura. E da mesma forma que Petersen anunciou, a quantidade capturada é proporcional ao que existe na população. O que existe na população? O tamanho da população menos aquilo que foi retirado e que não foi devolvido. Nesse caso, x1 é igual a 0, porque nós não tínhamos nada acumulado. Então, a primeira captura é proporcional, e esse coeficiente de proporcionalidade nós vamos chamar de K, é proporcional à quantidade de indivíduos que existe na população. Ou, traduzindo conforme Petersen anunciou, K é igual a Y sobre N. Então, nós teríamos aqui a observação de Petersen, que aquilo que é retirado da população é proporcional ao tamanho dessa população. Agora, nós temos alguma coisa acumulada. Antes da segunda captura, nós temos x2, que é 0, que é o que existia antes ou não existia, mais y1, que é o que foi retirado e guardado. Então, nós temos x2. Executando a segunda captura, nós temos que essa segunda captura é proporcional ao que existe na população. O que existe na população? É o tamanho dela menos aquilo que eu tenho retido comigo, que é o mesmo coeficiente de proporcionalidade que está multiplicando aquilo que existe na população. Antes da terceira captura, o que nós temos? x3 é 0 mais x1 mais y1 mais y2, que foi o que eu tirei na segunda captura e acumulei e guardei comigo. Na terceira captura, eu vou ter um capturado que vai ser proporcional ao que ficou na população. O que ficou? N menos aquilo que eu tenho retido comigo, que é x3. Generalizando para N capturas, nós temos que a nossa captura vai ser proporcional a K, que multiplica N, que é o tamanho da população, menos o que tem acumulado em todas as capturas. Fazendo essa fatoração, nós temos
Kn menos Kxn. Ora, isso aqui é a equação de uma linha reta. Significa que nossas variáveis estão aqui, ó. É aquilo que é acumulado e aquilo que é capturado. K é constante e o tamanho da população não vai mudar, porque isso é feito no momento em que não há reprodução, a mortalidade é desprezível. Então, isso que aqui está é constante. É o coeficiente linear da reta. E aqui nós temos o coeficiente angular. Reparem que o coeficiente angular é o mesmo que está multiplicando o tamanho da população. Significa que se nós dividirmos isso que aqui está por K, nós temos o tamanho da população. E esse K é determinado pelo ajustamento da reta entre a quantidade acumulada e a quantidade capturada em cada momento. Vamos ver um exemplo numérico para isso ficar bem entendido. Numa primeira captura acumulada, eu não tenho nada, porque nós vamos executar a primeira captura. Nessa primeira captura, eu pego 131 organismos. Captura acumulada, 0. O que eu tenho acumulado? Agora, eu tenho 131 organismos acumulados. Foi o que eu retirei na primeira captura. Vou executar a segunda captura. Eu pego 69 indivíduos. O que eu tenho acumulado agora? 69 mais 131, são 200 organismos acumulados comigo. Vou fazer uma terceira captura. Nessa terceira captura, eu pego 99 indivíduos. O que eu tenho acumulado agora? 99 mais 200, 299 indivíduos. Vou fazer uma quarta captura. Pego 78 indivíduos. Nesses 78, agora com os 299 indivíduos que eu tinha acumulado, agora eu tenho 377. Quando eu tenho 377 organismos retirados da população, eu faço uma quinta captura. Pego 56 indivíduos. Agora eu tenho acumulado 433 indivíduos. Quando eu tenho acumulado, eu retirei 433 indivíduos, eu pego 76 indivíduos na população. Agora eu tenho acumulado 509 e vou fazer uma nova captura. Tendo capturado 49 indivíduos, agora eu tenho 558. Vou fazer uma nova captura, passo a ter acumulado 600 indivíduos. Com a nova captura, eu tenho 663 indivíduos e faço uma nova captura, tenho 47. Então, veja que eu tenho agora uma relação entre a captura acumulada e o que eu retirei em cada uma dessas capturas. Vou fazer um gráfico com isso, que é esse que aqui está. Ao ajustar a reta a esse conjunto de pontos, veja, eu não tinha nada acumulado, peguei 131 organismos. Quando eu tinha 131, eu peguei 69 organismos. Então, eu vou montando esse gráfico com esses pontos e ajusto a reta. Ao ajustar a reta, eu tenho a sua equação. E o que ele diz? Que N é o coeficiente linear da reta dividido pelo coeficiente angular da reta. Então fica 110,17 dividido por 0,1039
dá aproximadamente 1.100 indivíduos. E assim eu tenho determinado o tamanho da população em função daquilo que eu retirei da população e acumulei comigo. Nós temos assim, então, observado os métodos de determinação de tamanho de populações. São os métodos mais utilizados, evidentemente que existem outros. O método de Lurie tem uma outra versão também, um pouquinho mais sofisticada e mais precisa. E temos também outros métodos que utilizam marcas, que é o método de Joly, com captura e recaptura múltiplas, em que é possível, com esses métodos, determinar, inclusive, natalidade, mortalidade e uma série de outras características populacionais. Cabe aqui apenas mostrar, nesse momento, alguns procedimentos relativos à determinação do tamanho da população, para que nós tenhamos uma noção de como é o trabalho do biólogo e como é possível ao biólogo determinar parâmetros naturais em populações naturais para exercer uma atividade extraordinariamente bem prevista no exercício regulamentar da profissão de biólogo, que é gestão de recursos naturais.